Deus. Meus amados irmãos e irmãs, ainda em pé, que a paz do Senhor seja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, versos 38 até o 41. Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. E enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e preparasse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que eram. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu: "O cozido está envenenado", e não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: "Sirvam mais um pouco de cozido para todos." E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, por esta noite tão agradável que o Senhor nos permite estar reunidos para celebrarmos em tua honra. Obrigado, Deus, pela boa palavra que recebemos em nosso coração nesta noite, através do presbítero Hélio. Obrigado, Senhor, pelas canções que nós apresentamos em tua honra, e nós reconhecemos que teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E debaixo, Senhor, da tua autoridade, da tua graça, nós nos sujeitamos a ti, Senhor, e desejamos nesta noite que mais uma vez a palavra do Senhor venha ao encontro de cada um de nós e que a tua palavra possa produzir bons resultados na vida da tua igreja. Abençoa todos que estão aqui reunidos presencialmente. Abençoa, Senhor, aqueles que estão acompanhando esta reunião a partir de seus lares. E também te peço, Senhor, antes de ministrar a tua palavra, que a tua graça possa envolver a minha vida e que o Senhor perdoe as minhas falhas, as falhas do teu povo, da tua igreja, para que nós possamos estar, Senhor, diante de ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, meus queridos irmãos. Essa passagem que eu acabei de ler com os irmãos, ela é uma passagem bastante conhecida pelos leitores da Bíblia, principalmente aqueles que gostam de ler o Antigo Testamento. Eu, sinceramente, eu não me recordo se em alguma ocasião eu ou alguém aqui nesta casa já pregou sobre esta palavra, mas é bem provável que sim, nesses anos todos que nós estamos servindo ao Senhor aqui. Na verdade, esta é uma palavra que traz algumas lições, alguns ensinamentos importantes que eu quero compartilhar com a igreja, mas vamos primeiro fazer um resumo da história para nós entendermos o seu contexto. Nessa época, segundo a Bíblia, havia muita fome na terra. Era um período de muita escassez de alimento. Toda a terra estava padecendo, o povo estava sofrendo porque não tinha comida suficiente para alimentar a todos. Então, qualquer coisa que fosse colocada à mesa, que fosse servido, era bem-vindo como alimento. Só para vocês terem uma ideia, se você saltar 2 capítulos da tua Bíblia e for lá para o capítulo 6, vocês vão ver que numa cidade ali perto, chamada Samaria, mais ou menos uns 113 quilômetros distante, nessa cidade também eles enfrentaram um período de escassez muito grande,
quando a cidade de Samaria foi sitiada. E a crise, para vocês terem uma ideia do quanto ela era intensa, o povo estava matando os seus animais que eram usados na agricultura para servir de alimento. E a cabeça de um jumento, naquela época, eu não sei quanto pesa uma cabeça de jumento. Eu confesso para vocês que a minha curiosidade levou a pesquisar na internet, mas não encontrei o peso da cabeça do jumento. O que eu descobri é que tem gente que pesa até 6 quilos a sua cabeça. Aqueles que são mais moderados pesam um pouquinho menos, 3 quilos, mas tem gente que tem 6 quilos só de cabeça. Olha que coisa. E o jumento eu não sei quanto pesa, mas vamos imaginar que um jumento tinha aí lá os seus 15 quilos de cabeça. O povo estava comendo cabeça de jumento e pagando caro pela cabeça de jumento. Eles pagavam, em média, 80 ciclos de prata por uma cabeça de jumento. E, mais uma vez, aguçado pela curiosidade, eu fui pesquisar quanto seria o valor de uma cabeça de jumento em valores reais de hoje. Cada ciclo de prata pesava 12 gramas. Então, se você multiplicar 12 por 80 ciclos, nós vamos ter 960 gramas, quase 1 quilo de grama de prata. Se você multiplicar o preço da grama de prata por 960, considerando valores atuais, uma cabeça de jumento estava custando algo em torno de R$ 4.185,60. Então, poucas pessoas tinham esses recursos para poder comprar e se alimentar da carne do jumento. A situação era tão grave que a Bíblia fala de um episódio que aconteceu naqueles tempos, onde 2 mulheres estavam passando muita fome com as suas famílias. Então elas fizeram um acordo entre si, e cada uma delas deveria dar um de seus filhos para ser sacrificado e servir de alimento para as 2 famílias. E a primeira mulher, ela fez isso, ela sacrificou o seu filho. E ele serviu de refeição para aquelas 2 famílias por um período. Quando acabou o alimento, então ela chamou a segunda mulher e disse: agora é a tua vez de também sacrificar o seu filho. Mas a outra não quis fazer isso. Então essa mulher, ela foi clamar ao rei, ela foi pedir por justiça. Imagine a situação que aquele povo estava vivendo. E quando a mulher diz isso para o rei enlouquece. Ele rasga a sua roupa, ele sobe no muro da cidade, se veste de saco e começa a andar de um lado para outro. Tamanha era a crise que aquele povo estava passando. Queridos, o ser humano ele é capaz de fazer coisas incríveis quando está com fome. A pessoa, quando está faminta e não tem o que comer, ela faz loucuras, a ponto de mexer no lixo, na rua, para encontrar algum alimento. Algumas pessoas perdem o controle e partem para a violência, como roubar e matar por causa de um prato de comida. Tem uma passagem na Bíblia, em Lucas capítulo 15, onde fala do filho pródigo, que ele estava com tanta fome que ele disputou com os porcos a comida dos porcos. Ele entrou dentro do chiqueiro e ele entrou em guerra com os porcos porque tamanha era a sua fome. Então, quando as pessoas estão com fome, elas perdem o controle, o equilíbrio. E é interessante que a fome, ela não atingiu apenas a população daquela região, ela chegou também à escola dos profetas. Ou seja, os profetas que eram homens de Deus, que falavam à nação em nome do Senhor, também sofreram as sequelas da falta de comida, da falta de alimento. Eles não ficaram imunes ao problema que atingiu aquela região. E aí isto me faz pensar o seguinte, que algumas pessoas ainda acham que se eles forem cristãos,
não serão afetados pelos problemas que atingem o mundo. Então a pessoa pensa que ser cristão é adquirir um seguro contra qualquer calamidade que seja. Mas isso não é verdade, porque Jesus ensinou na sua palavra e alertou os discípulos dizendo que no mundo eles também haveriam de padecer, haveriam de sofrer. Então, quando a gente olha esta passagem e fazendo aí uma apologia ao mundo espiritual, a situação é a mesma. Quando há fome espiritual, quando a pessoa está sedenta de Deus e ela não consegue alimentar a sua alma, o seu espírito, a pessoa pode também tornar-se agressiva, violenta, pode perder o equilíbrio, partir para a guerra. No mundo espiritual, as coisas acontecem da mesma forma que no mundo natural. Por isso que tem muitas pessoas que estão desesperadas, indo de um lugar para outro, buscando por uma palavra, por uma resposta, por uma solução, e muitas vezes procurando isso nas igrejas evangélicas, e quando não, procurando em outras religiões também, quando a alma está faminta, está sedenta, quando a alma necessita receber algo de Deus, a pessoa, ela sai desesperada, ela vai a qualquer lugar, em busca de encontrar uma resposta, uma solução. Agora vejam bem, Eliseu, o profeta, ele estava reunido com outros profetas na cidade de Gilgal. E ele estava ministrando ali um seminário para profetas. Ele estava ensinando a eles acerca do ofício do profeta, de ser um profeta, de ser uma voz de Deus falando às pessoas. E mesmo diante de toda essa situação caótica que o mundo estava vivendo naquela época, notem que Eliseu, ele, por ser um homem de fé, um homem de Deus, ele age totalmente diferente dos outros que estavam preocupados e, quem sabe, pensando na morte. Eliseu chama o seu moço, o nome desse moço era Geazi, e ele diz para ele, olha, pega a panela, acende o fogo, põe água e vamos fazer uma sopa para o povo. Mas fazer uma sopa com o quê? Com água? Alguém aqui conhece aquela historinha infantil do Pedro Malazarte, que fez a sopa de pedra? Dá a impressão que Eliseu queria fazer algo parecido, né? Põe água aí e acende a fogueira e nós vamos ter comida. E aí se apresentou um voluntário, um dos profetas que estava ali, e esse profeta, ele sai e vai procurar nas redondezas se encontra alguma coisa, alguma erva, qualquer coisa que pudesse servir de alimento. Vejam bem que esta era uma tarefa difícil, mas Eliseu estava naquele momento ensinando a eles o que é ser um homem de Deus, o que é ser um profeta, o que é confiar, acreditar no poder milagroso da fé. Então, quando Eliseu faz aquilo, ele faz porque ele é um homem de fé, ele desafia os profetas. Então, um dos rapazes sai dali e ele vai procurar. E é interessante que esse rapaz, ele se mostra bastante prestativo. Ele quer ajudar. Eu vejo nesse rapaz uma boa intenção. Ora, se o homem de Deus está dizendo que é para trazer alguma coisa porque nós vamos comer, então eu vou procurar, eu vou trazer algum alimento. E o rapaz, ele sai no meio de todos ali e vai ali por aquelas regiões e começa a procurar, e não muito depois ele encontra uma planta, uma trepadeira, e ele vê que naquela planta tem alguns frutos. E ele acha interessante os frutos. Os frutos, para vocês terem uma ideia, eles se pareciam um pouco com pepino, porém menor, do tamanho de uma laranja. E ele olha e fala, esses frutos são bons, são agradáveis, tem um bom aspecto. Ele tira a capa, ele estende a capa no chão e ele começa a colher aqueles frutos, o quanto ele pôde carregar. E ele pega, leva esses frutos e ele vai direto para a cozinha sem se preocupar em saber que tipo de frutos eram. Ele simplesmente pega e ele vai, chega na cozinha, ele abre a capa, ele mesmo
A Bíblia diz que ele começa então ali a cortar os frutos, preparar e joga tudo na panela. Ele não pergunta para ninguém se alguém conhecia, se alguém sabia o que era, ele não provou do fruto, ele simplesmente ele achou legal, achou interessante e levou. E aí a Bíblia vai dizer que quando a refeição foi servida, alguém percebeu que a sopa estava amarga, porque esse fruto ele tinha um sabor amargo, ele provocava dores abdominais, ele provocava uma diarreia intensa que levava à morte. Então alguém percebeu e gritou para o homem de Deus que havia perigo, porque a morte estava na panela, o veneno estava na panela. E aí começa a nossa mensagem. Algumas lições que nós aprendemos a partir dessa história que eu acabo de contar para vocês. Primeiro é que a morte na panela, ela pode surgir em qualquer lugar, em qualquer ocasião, em qualquer momento, dentro de qualquer estrutura, de qualquer organização. Vejam bem que nós estamos falando de uma academia, de uma escola de profetas, de homens que tinham a ciência de Deus, homens que falavam em nome do Senhor, que estavam sendo liderados por um dos profetas mais renomados naquela época, se não o mais renomado, Eliseu, que era conhecido por ser o sucessor do profeta Elias. Eliseu, o homem conhecido como um santo homem de Deus, o homem que fazia milagres e que fez o dobro de milagres de Elias. Então eles tinham, naquele momento, eles tinham o melhor professor, eles estavam recebendo o melhor ensino, a melhor preparação, mas mesmo assim a morte entrou no lugar onde estavam os profetas, na casa dos profetas. Embora a fome tivesse se alastrado naqueles dias, nós vamos ver que os profetas, eles faziam parte de uma organização sólida, eles eram unidos. Eles estavam juntos no mesmo barco, eles estavam enfrentando a crise junto, não havia divisões entre eles. Prova disso é que um rapaz solícito se colocou à disposição e, graças à sua proatividade, ele trouxe alimento e colocou na panela. Mas mesmo com toda a unidade, mesmo com todo o conhecimento que aqueles homens tinham, a morte entrou aonde eles estavam. Nós vamos ver também que, além deles estarem numa organização de pessoas que trabalhavam no mesmo sentido, no mesmo objetivo, que estavam unidos, eles tinham uma liderança de um homem que era poderosamente usado por Deus, que tinha palavra, era respeitado, as obras de Eliseu eram conhecidas, mas isso não impediu que a morte chegasse até eles. Isso nos faz lembrar também de uma outra organização no Novo Testamento que surge durante o ministério terreno de Jesus. Havia uma multidão que estava seguindo a Jesus e de repente ele separa dentre aquela multidão um grupo seleto de 12 homens para servi-lo, para serem instruídos, para continuar a obra de evangelização. Jesus escolhe a dedo cada um deles e os convida para fazerem parte do seu grupo seleto de discípulos. Esses homens foram chamados também de apóstolos. Mas mesmo tendo sido escolhidos por Jesus e mesmo fazendo parte de um grupo seleto, houve entre eles um que se chamava filho do diabo traidor. Ou seja, o mal está presente em todos os lugares. E ele pode entrar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, por mais sólido, por mais organizado, por mais unido que estejam, por mais conhecimento que as pessoas tenham, o mal ele pode entrar. Então vejam bem, a Bíblia é muito clara quando diz aqui que foi um dos profetas que foi ao campo buscar ervas. Vejam bem, não era um escravo, não era uma pessoa simples qualquer, mas era alguém que fazia parte daquela academia. Ou se nos dias de hoje, se compararmos a realidade da igreja, eu diria que era um obreiro, era um líder. Era alguém que tinha e exercia uma certa influência junto com seus irmãos. Ele vai buscar ervas, então não era alguém desconhecido. Não foi alguém que estava passando por ali e decidiu jogar na panela o que encontrou pelo caminho. Nós estamos falando aqui de um membro do grupo.
de alguém que deveria trazer um alimento saudável, de alguém que deveria ter o cuidado de se preocupar com a saúde dos outros, embora estivessem com fome, estivessem famintos. Mas ele deveria demonstrar um pouco mais de cuidado, de diligência, na escolha daquilo que ele ia trazer para servir aos seus irmãos. Mas aquele homem, ao invés de trazer um alimento saudável, ele traz por engano o veneno que quase mata toda a congregação de profetas. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Aquele profeta não soube discernir o tipo de alimento. Ele se deixou levar pela aparência. Ao olhar aquela planta e ver que era uma planta aparentemente saudável, agradável, então ele não se preocupa em ir mais a fundo, em ser um bom observador. Em nenhum momento ele tem o cuidado de arrancar um daqueles frutos, quem sabe abrir, provar e ver se aquilo era bom. Ele simplesmente se deixa levar pela aparência e ele vai colocando os frutos dentro da sua capa. A falta de discernimento daquele homem quase provoca a extinção de uma escola de profetas, trazendo para a nossa realidade de hoje. A falta de discernimento pode trazer graves consequências a um grupo cristão, a uma igreja, a uma denominação. A falta de discernimento pode trazer graves consequências à família, a um ministério local. Pode manchar a imagem do evangelho. A falta de discernimento pode trazer como consequência a morte espiritual. E a isso me chama a atenção para as muitas inovações tecnológicas e teológicas, litúrgicas, que têm entrado na igreja. Talvez alguns de vocês já tenham assistido um vídeo, eu achei muito interessante, né? Eu dei bastante risada, mas o assunto é sério, gente. Eu estava assistindo um vídeo de uma reunião, não sei aonde, não sei quem, mas era uma reunião de pessoas. E alguém estava cantando, tem anjos voando aqui nesse lugar, no meio da igreja, em cima do altar. E alguém teve uma ideia fantástica, genial. Eu não penso que a pessoa fez aquilo por maldade, mas alguém amarrou um outro irmão numa corda. E ele deveria vir da galeria até o altar voando, né? Sobre o povo vestido de anjo. Ele estava com a capa de anjo, asinhas de anjo, e aí ele vem voando, mas quando ele chega mais ou menos no meio, eu não sei o que aconteceu, a pessoa se desequilibrou. E aí ele virou de cabeça para baixo e o negócio subiu e todo mundo viu a cueca do camarada e ele caiu, e como se não bastasse ainda, a posição que ele caiu no colo de um irmão, aí foi o desastre total. Muitas inovações. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Talvez a pessoa fez no ímpeto de querer trazer, sei lá, uma motivação extra para a igreja, né? Enquanto o irmão estava cantando, tem anjos voando, e aí um anjo voando sobre a igreja, muito legal. Mas aquilo que deveria ser legal e que deveria causar, né, comoção no coração das pessoas, causou riso na congregação e o hino perdeu toda a graça. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós queremos apresentar como alimento espiritual para a igreja, aquilo que nós queremos ofertar para o povo de Deus, porque muitas vezes, queridos, nós vamos encontrar situações desastrosas como esta acontecendo, porque as pessoas querem, de alguma maneira, as pessoas estão sedentas. E alguém pensa que se usar de tecnologia, se usar disso ou daquilo outro, vai conseguir preencher essa lacuna que há no coração, na alma de alguém. Mas a verdade é que a única coisa que esses aparatos conseguem é causar comoção. Mas não consegue preencher o profundo da alma, porque somente a palavra de Deus tem poder para ir aonde está a divisão da alma e do espírito. Tem muitos crentes que acabam se alimentando de heresias,
acabam se alimentando de modismo, estão envenenados espiritualmente. Estão morrendo sem perceber, e muitas vezes as dores que está sentindo é o veneno que a pessoa acabou se alimentando dele inadvertidamente, e por causa disso está sofrendo. O profeta, ele pegou plantas que não conhecia, ele não sabia o que era, nem os seus companheiros que estavam preparando a refeição, era novidade. Era algo diferente. Então ele não sabia discernir aquilo que é bom daquilo que é ruim. Eles usaram ervas que não conheciam para se alimentar. Uma palavra para a igreja de Cristo no dia de hoje. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos nos alimentando espiritualmente. Fazendo um paralelo com a nossa realidade atual. O homem de Deus deve ter discernimento e conhecimento para saber qual tipo de alimento pode oferecer à igreja do Senhor. Aqueles que ministram, aqueles que falam à igreja, seja através de uma oração, seja através de um louvor, de uma palavra, mas aqueles que ministram ao povo, seja através de um ensino. Nós precisamos orar, igreja, e buscar discernimento da parte de Deus, buscar de Deus que é a fonte de conhecimento e de toda revelação saudável que alimenta a alma. Nós temos que buscar de Deus para saber o que oferecer à igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele desejava muito oferecer aos irmãos da igreja em Corinto um alimento mais sólido, um alimento mais forte. Mas ele diz assim para eles: olha, eu ainda não posso fazer isso. Eu preciso alimentá-los como se fossem crianças na fé. Ou seja, Paulo tinha esse discernimento e ele sabia que coisas que ele poderia dizer para aqueles irmãos, ao invés de fazer bem, lhes faria mal. Então Paulo tem esse cuidado, esse discernimento acerca daquilo que vai falar. E essa passagem, queridos, ela nos mostra o que ocorre quando a pessoa se nega a crescer na graça e no conhecimento. Porque ela mostra que em todo o tempo, no mundo espiritual, o diabo está agindo, está trabalhando para cegar espiritualmente as pessoas. E quando a pessoa não cresce na graça e no conhecimento, quando ela está cega para as verdades que Deus tem para revelar, que Deus pode nos dizer, ela acaba se contaminando e às vezes trazendo alimentos venenosos. A morte na panela, então ela ocorre quando falta discernimento. E além do discernimento, quando falta paciência. Paciência para testar. Paciência para saber esperar, perguntar e aprender. Porque vejam o excesso de proatividade daquele rapaz. Ele é tão proativo que ele vai, ele sozinho, ele cata os frutos, ele traz os frutos, ele corta os frutos, ele joga o fruto na panela. Em nenhum momento ele pergunta para alguém se alguém conhecia, se alguém sabia o que era. Nós veremos adiante que alguns conheciam aquele fruto. É interessante que o jovem profeta, ele não tem o cuidado, quando ele chega e vê aquela planta enorme, cheia de frutos, em nenhum momento passou na cabeça dele que se aquelas plantas ainda estavam lá, aqueles frutos estavam lá, sem terem sido colhidos em época de fome, alguma coisa estava errado. Se ninguém pegou, alguma coisa estava errado. Então ele não tem esse cuidado. Então ele é um jovem impaciente, um jovem profeta impaciente. Ele quer solução, e ele busca a solução imediata, mas ele não age com cautela. Ele não tem discernimento e ele é apressado. Tem muita gente que é apressado em relação àquilo que deve se fazer. Às vezes a pessoa não entende que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E a pessoa quer que Deus haja no seu tempo. Então ela se torna muito precipitada e ela começa a buscar aqui, buscar ali, e quer de aqui, acolá e tal, e não tem paciência
para testar antes de se apresentar. Segunda lição que nós aprendemos: o evangelho da morte, ou melhor, o exemplo da morte na panela, é uma realidade da igreja contemporânea. Porque se nós olharmos para o mundo está faminto. O mundo está passando fome. Eu não falo de alimentos naturais, embora em alguns lugares esta também seja a realidade. Mas eu falo que o mundo está sedento, o mundo está faminto espiritualmente. As pessoas estão buscando em todos os cantos e lugares, nas filosofias, nas religiões, nas reuniões de grupos de amigos, nos encontros, as pessoas estão procurando um alimento que satisfaça a sua alma. As pessoas estão agindo como ovelhas que não têm pastor. Elas andam errantes de um lugar para outro, não têm discernimento. Não tem alguém que as guie, não tem alguém que mostre para as pessoas qual é a verdade. Então as pessoas saem andando e saem procurando. E muitas vezes a ausência de um profeta, de um homem de Deus, de um líder, de um discipulador, de um pastor, de um conselheiro, de alguém que possa mostrar a verdade para estas pessoas. Elas agem como este jovem profeta que foi atraído pela aparência e se deixou levar pela aparência de uma planta que era venenosa. Quantas pessoas, queridos, que estão sendo atraídas pelo veneno sedutor do príncipe deste mundo, do Deus desse século, e têm sido enganadas, procurando encontrar o alimento para a sua alma. Vejam bem, um profeta desatento, um profeta desapercebido, sem discernimento, um profeta apressado, quase leva toda a comunidade de profetas a se alimentar do veneno. Ou seja, diante da fome que era tão grande, quando ele prepara a panela de sopa, ninguém está preocupado em perguntar se a sopa era boa. O povo queria comer, porque é assim que funciona. Quando as pessoas estão desesperadas, buscando por uma resposta, por uma solução, as pessoas acabam muitas vezes entrando em qualquer porta. Elas param para ouvir qualquer pessoa. E muitas vezes são enganadas, como aconteceu nessa passagem. O perigo das aparências. Eu me lembro de uma mensagem de Spurgeon que tinha por título: As coisas não são o que parecem. E é exatamente isso que nós vemos nos dias de hoje. As pessoas se confundindo, porque há muitos lugares onde a palavra está sendo pregada. Mas lembre-se disso, queridos, nem toda palavra retirada da Bíblia é a verdade. Como assim, pastor? Nem toda palavra que alguém cita, que tirou da Bíblia, é a verdade. Porque muitas vezes a pessoa pega uma passagem isolada de um texto da Bíblia e ela apresenta para o outro. E muitas vezes as pessoas que não conhecem a Cristo, elas acabam desenvolvendo um hábito errado de procurar o profeta errado, que vai ensinar coisas erradas para ela. É a turma do abre a Bíblia, vamos ver o que Deus vai te falar agora. E a primeira coisa que sair está valendo. Os cristãos precisam ter discernimento, queridos. Nós precisamos ter o cuidado daquilo que nós estamos servindo à mesa para o povo de Deus. Nós precisamos ter o cuidado, porque às vezes, e olha, queridos, não precisa muito. Se você entrar na internet, se você for ao YouTube, por exemplo, e você colocar lá pregações cristãs, vai aparecer uma enormidade de pregações cristãs para você ouvir. Mas se o teu ouvido não tiver o discernimento, você pode muitas vezes se encantar com alguns sermões que do ponto de vista natural são fantásticos, são tremendos. Muitas vezes mensagens que são tiradas da filosofia, muitas vezes mensagens que são tiradas
de outros movimentos que contradizem a própria palavra de Deus. Mas pela falta de discernimento, alguém começa a ouvir aquilo e sem perceber aquele sermão, aquela palavra, aquela música. Está recheada do veneno da heresia que vai contaminá-la e vai matá-la espiritualmente. Nós precisamos ter discernimento para não nos encantarmos com a citação de versículos bíblicos que às vezes podem até te surpreender. Mas cuidado com os textos fora de contexto. Cuidado com uma passagem isolada. O diabo, ele usou as escrituras para tentar o próprio Cristo. E notem o que ele diz para Jesus: está escrito. Então ele conhecia as escrituras. E ele atribui-se da própria Escritura para tentar enganar o Filho de Deus. Um pouco de veneno comprometeu toda a refeição da palavra. Aliás, a refeição da panela. 1 Coríntios 5, 6 e 7. Isto nos remete à palavra de Paulo, onde ele fala assim: vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Queridos, não precisa haver muito. E é impressionante, porque geralmente o veneno, ele tem uma forma muito atraente. O veneno, a exemplo desta passagem que nós lemos, muitas vezes encanta os olhos de quem vê. Então Paulo está dizendo aqui, vocês precisam ter cuidado, porque um pouquinho de fermento vai comprometer toda a massa. Assim também é um veneno quando alguma palavra é dita e dita fora de contexto, dita fora da vontade de Deus. Tudo que você ouvir, procure avaliar, a fim de não ser enganado. Lá em Provérbios 24, 3, na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor, mais que nunca, neste tempo que nós estamos vivendo, onde o conhecimento tem se aflorado, onde o conhecimento está mais acessível do que jamais esteve na história da humanidade, onde as pessoas podem, com alguns toques aí na tecla do seu celular, você pode buscar qualquer tipo de informação. Nós precisamos ter discernimento. E a terceira lição que nós aprendemos é que a morte na panela foi removida porque alguém gritou. Essa é a parte principal da palavra. Eu estava comentando com um de nossos irmãos e dizendo para ele que algumas vezes eu tenho me deparado orando ao Senhor e pedindo a Deus perdão pela minha omissão. Algumas vezes eu tenho orado ao Senhor e falado assim: Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu não tenho gritado, muitas vezes eu não tenho alertado, muitas vezes com medo de que alguém possa se sentir ofendido, com medo de que alguém não goste, muitas vezes nós nos calamos. Mas vejam, queridos, que a salvação daqueles profetas, ela veio porque alguém gritou. Ela veio porque alguém percebeu que havia alguma coisa errada. A salvação daqueles profetas veio porque alguém percebeu que o alimento estava contaminado. Então esse alguém grita para todos os demais e diz: há morte na panela. O alimento está envenenado e todo mundo para de comer naquele momento. Nós não sabemos se esta pessoa que gritou era o mais experiente, não sabemos se era o profeta mais antigo. A Bíblia não diz quem é. O que a Bíblia diz é que alguém gritou, o que significa que essa pessoa era um bom observador, que estava vendo tudo acontecer. E antes que a morte entrasse na escola de profetas, esse homem gritou. E quando ele gritou, ele impediu que, inclusive, Eliseu,
o profeta Eliseu, que era o líder daquela escola, morressem envenenados. Nós precisamos, igreja, de pessoas que gritem contra o veneno do pecado. Nós precisamos de pessoas que gritem contra o veneno da heresia. Nós precisamos de pessoas que gritem e anunciem, digam para os outros, tomem cuidado. Nós precisamos de gente que grita. Graças a Deus, que ali estava o homem de Deus, Eliseu. Porque quando Eliseu ouve alguém gritar, Eliseu não joga a sopa fora. Afinal de contas, irmãos, eles estavam com fome. Ninguém queria perder aquela sopa, mas não dava para comer. Então o que Eliseu faz? O homem de Deus, ele chama alguns dos profetas e diz assim, põe mais farinha na panela. Joga farinha e mexe. Se aquilo era, sei lá, uma polenta, né? Aliás, um mingau virou uma polenta. Joga mais aí farinha e vai misturando, vai misturando. E a farinha renovou a refeição dos profetas e eles puderam comer sem que morressem. Queridos, algumas coisas que eu vejo nessa passagem. Primeiro, a palavra de Deus dita na boca de um profeta. Um homem de Deus, quando fala, revestido da autoridade de Deus, quando eu digo homem, estou me referindo também à mulher de Deus. Quando uma pessoa que é de Deus diz uma palavra, dirigido, orientado por Deus, esta palavra tem poder para transformar uma situação de morte em vida. Esta palavra tem poder para trazer cura sobre uma enfermidade. Esta palavra tem poder para trazer libertação sobre alguém que está aprisionado. Esta palavra tem poder. Eu pergunto aqui nesta noite, tem homens e mulheres de Deus aqui? Se tem aí, aplauda o Senhor e diga, eu estou aqui. Glória a Deus. Homens e mulheres de Deus, que quando são alertados do perigo, não se calam. Homens e mulheres de Deus que quando são alertados acerca do perigo, eles têm uma solução, eles têm uma palavra que muda o destino de alguém. E Eliseu, com a sua palavra, salvou a congregação de profetas. A farinha é um símbolo da palavra de Deus, que é o remédio que cura todo veneno espiritual. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus corta mais que qualquer espada afiada dos dois lados. A palavra de Deus vai ao lugar mais fundo da alma e do espírito do ser humano. A palavra de Deus vai até o íntimo das pessoas. E a palavra de Deus julga os desejos e pensamentos no coração das pessoas. Quando nós somos expostos a esta palavra de Deus, e nós ouvimos atentamente o que o Senhor está a nos dizer, e nós obedecemos o que a palavra de Deus diz, nós somos curados de qualquer veneno que tentou, de alguma maneira, nos infligir e nos causar mal. Vamos considerar, queridos, eu estou... Ainda falta meia hora para terminar a palavra, mas tudo bem. Eu achei que eu estava terminando, mas eu estou começando. Vamos considerar que a panela, ela representa o altar onde a palavra de Deus é ministrada. A palavra de Deus, ela sai do altar. Vamos imaginar que a panela de alimento representa o altar. Como é que Deus usa a igreja, como é que Deus usa pessoas, como é que Deus fala a igreja e alimenta a igreja espiritualmente? Através daquilo que sai do altar. Uma canção que alguém canta e que de repente ela vai como uma seta certeira no coração de alguém, na alma de alguém e muda a história de alguém. Uma oração ou uma palavra que sai do altar. Então vejam bem, o alimento espiritual que vem do altar, ele não pode estar contaminado. Eu disse um tempo atrás para duas pessoas aqui na igreja, que todas as vezes que eu subo aqui para falar a vocês a palavra do Senhor, vocês devem ter percebido já que eu subo com muita timidez no início da palavra.
porque há um temor muito grande daquilo que eu vou falar para vocês. Porque eu não posso falar o que eu penso, o que eu acho. Eu tenho que falar a palavra de Deus. É do altar que sai o alimento para a igreja. Então o alimento não pode estar contaminado. O altar não pode jamais ser usado para lavar-se roupas sujas. O altar não pode ser usado para acusar alguém. O altar não pode ser usado para defender uma causa. O altar tem que ser usado para trazer alimento espiritual à igreja, que é o que a igreja precisa e é o que a igreja vem fazer numa reunião de culto. Então as igrejas aonde os seus membros têm acessibilidade à palavra de Deus, uma igreja onde os seus membros oram com frequência, esta igreja se assemelha ao homem que gritou e alertou os demais sobre a morte na panela. Vejam bem, queridos, nós não podemos de maneira alguma querer substituir o alimento que sai do altar. Nós não podemos de maneira alguma querer trazer inovações a fim de causar risos nas pessoas, reações emotivas nas pessoas. Nós precisamos entender que o alimento que está saindo do altar, ele precisa, antes de mais nada, alimentar a alma e o espírito daquele que ouve. Então, crentes que conhecem as Escrituras jamais se deixarão enganar. Eu ouvi um termo outro dia e eu achei muito interessante, que é os profestas. Não é profetas, é profestas. O que são os profetas? São os animadores. Os profetas são aqueles que gostam de impactar, de chamar atenção para si. E que gostam de mostrar às pessoas, muitas vezes com as suas mentiras, que eles são bons oradores, são bons cantores, ganham aplausos, ganham seguidores. Mas esses profetas, eles estão carregados de venenos que podem matar a alma de alguém, que podem destruir a vida de alguém. Ainda bem, igreja, que sempre tem alguém que anda com Deus, que conhece a Deus. Há sempre alguém observando tudo. Há sempre alguém olhando para os detalhes. Há sempre alguém agindo como os crentes bereanos. Ouve tudo, vai para casa, senta, abre a Bíblia para ver se o que foi dito confere com o que a palavra está dizendo. Ainda bem que existem pessoas que estão gritando, estão alertando a igreja do Senhor sobre os perigos que a cercam. Versículo 40. Agora sim eu estou terminando a palavra. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Assim que foi revelado aos profetas que havia morte na panela, até mesmo o mais faminto deles se conteve naquele momento e não se deixou levar pelo cheiro, não se deixou levar pelo ensopado. Que nós tenhamos, igreja, em nosso tempo, mais profetas que gritem. Que nós tenhamos em nosso tempo mais homens e mulheres que gritem e alertem aos outros acerca dos perigos que podem levar-los à destruição da vida espiritual, pode afastá-los da comunhão com Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. A morte na panela precisa ser denunciada. Eu fico imaginando a cena, pensem comigo. Uma congregação de profetas, eu não sei tanto quantos tinham lá, mas vamos imaginar que tinham 100 profetas. 100 homens na fila, com fome, eu não sei quanto tempo eles estavam sem se alimentar. Está todo mundo morrendo de fome. Alguns já estavam até perdendo o equilíbrio mental, a razão. E eles estão na fila. Mas alguém percebe que aquele alimento está estragado, que aquele alimento está contaminado. E provavelmente esses homens pensam: se a gente falar, eles vão ficar tristes porque não poderão comer. Mas se a gente não falar, vai ser pior ainda, porque eles vão morrer comendo desse alimento. Então eles denunciam, eles têm a coragem de dizer:
de falar sobre o perigo. Talvez no momento que aqueles homens alertaram, eles pensaram consigo: acabou a refeição. É mais um dia sem alimento, é mais um dia sem se alimentar. Mas ali estava o homem de Deus, que tinha uma solução, que tinha uma palavra de ordem. O grito daqueles que perceberam o veneno na comida impediu a destruição dos profetas. As pessoas não quiseram comer do alimento até que o homem de Deus removesse o veneno. Eu quero dizer para vocês que hoje nós não temos apenas um homem de Deus. Nós temos a presença de Deus entre nós. O Espírito Santo que foi enviado para estar conosco. O Espírito Santo que sempre tem uma palavra para ministrar ao teu coração. E para dizer para você: eu sei que você está faminto. Eu sei que você está desesperado. Você quer, você precisa. Mas espere mais um pouquinho. Porque o veneno vai ser removido. E você vai poder se satisfazer e se alimentar para a glória do Senhor sem correr nenhum risco. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor e adore a Ele. Não sei qual é a sua situação. Só sei que a situação na escola de profetas e naquela região era uma situação desesperadora. E quase que por causa do desespero, da fome, aqueles homens morrem envenenados. Mas a palavra do homem de Deus mudou o destino deles. E nesta noite, o Senhor também diz para você, através dessa canção: eu cuido de você. Então não se preocupe. Eu sei que muitas vezes a situação ela é tão desoladora que ela leva ao desespero. Muitas vezes a situação te leva a agir irracionalmente. Às vezes você fica tão apressado como aquele jovem profeta que não tem o cuidado de observar o que estava levando. Mas não se preocupe, tenha um pouquinho de paciência, espere um pouquinho mais, porque a palavra do Senhor foi liberada sobre a tua vida, e a bênção vai chegar sobre você, sobre a tua casa. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Não se preocupe, uma porta fechou, mas Deus abre outra. Oh, glória a Deus, se é para Jesus é mais forte. Aleluia, glória a Deus. Não importa a situação do hoje, do agora, do momento, nesse instante, a palavra foi liberada sobre a sua vida, a morte foi removida, o problema foi solucionado, a resposta veio. Deus cuida de você.